Olá, eu sou a Alessandra e esse é o vídeo número 4 da minha saga Procurando Deus. E eu parei quando eu entrei pela primeira vez num terreiro de Umbanda, temerosa até eu entrar no portão, porque eu acreditava muito, até hoje confio muito no meu sentido, aprendi a confiar nos meus sentidos. Essa coisa de eu ter ficado sozinha na vida me ajudou muito a treinar isso, a aprender a confiar nisso. E por mais que eu tenha tropeçado nesse aprendizado, hoje ele é bem aguçadinho. E naquela época eu já estava em treinamento nesse sentido, então eu tinha que acreditar naquilo que eu sentia, naquilo que eu conseguia absorver do ambiente. E foi muito tranquilo, aquela experiência foi totalmente chocante, porque estava combinando com aquilo que eu estava vivendo, com o desencarne da minha mãe, e eu saber que a gente que estava alguma coisa fora, desencaixado, vamos colocar assim. E aí ali eu permaneceria nos próximos 6 anos, trabalhando, estudando, praticando a minha mediunidade, exercendo e desenvolvendo a mediunidade, né? A mediunidade de psicofonia, que chama, ou incorporação. Ali eu conheci seres de outras dimensões, ali eu entendi um monte de coisa que você só entende quando você vai num terreiro de Umbanda. E muito interessante isso, eu gostaria de compartilhar a meu respeito, é que eu sempre tive um pensamento muito crítico acerca das coisas. Eu não só aceitava porque estavam dizendo que era aquilo. Eu tinha que sentir que aquilo era verdade. E isso me acompanhou e me treinou. E eu conseguia perceber isso. Como que eu estava me sentindo ali, e que casava exatamente com aquilo que, de novo, que já estava vivendo, né, ali naquele coma da minha mãe. Então, ali foi de um grande aprendizado, conheci pessoas queridíssimas, acolhedoras. Ali eu consegui ter mais material para ser alguém de fora, alguém fora daquele sistema que eu tinha saído não oficialmente, né? Porque eu só sairia aos 21 anos, bem mais ou menos nessa época. E pronto, pausa no terreiro, porque concomitantemente eu estava em casa um dia, numa bela manhã, no meio da semana, e bateram palma na minha porta. E eu olhei pela janela, eram 2 homens, com pasta na mão, de terno. Eu nem imaginei que poderia ser outra coisa. Mesmo 3 anos tendo se passado, eu estava em outro bairro, morando num outro local, tendo uma vida completamente diferente do que eu estava vivendo lá aos 18 anos, quando eu comuniquei meus pais. E aí eu fui atender e eles perguntaram se eu era a Alessandra Cristina de Oliveira. E eu disse sim. Nós somos anciãos da Testemunhas de Jeová e gostaríamos de conversar com a irmã. Há muito tempo eu não era conhecida assim. Ainda mais fora daquele primeiro contexto. Nossa, aquilo realmente, eu não fazia ideia do porquê eles estavam ali. Eu não conhecia aquelas pessoas, eu morava naquele bairro há pouco tempo, então não conhecia ninguém da organização. E aí, chamei-os para entrar, eles entraram, e aí eles, em pé mesmo, na sala, eles me disseram que eu precisaria voltar às reuniões e voltar a fazer serviço de campo, porque eu constava como inativa. E eu falei que eu não tinha a menor intenção de voltar, que eu não. E aí não, porque a gente precisa, porque não pode constar inativos na nossa congregação. E como o seu registro está como inativa, precisamos resolver esse assunto. Eu falei, bom, façam o que vocês acharem que deve, porque eu não vou voltar, de jeito nenhum eu vou voltar.
Então, vamos pedir para você redigir a sua carta de dissociação. Eu falei, eu também não vou me dissociar. E aí eles disseram, se a irmã não se dissociar, nós vamos ter que investigar, pesquisar, para encontrar um motivo para desassociação. Aí é a irmã que escolhe. Exatamente assim. Exatamente dessa forma. E aí, naquele momento eu não tive a menor dúvida, porque, né, eu fui na cozinha, eu tinha de novo, muito simbólico o papel de pão na minha vida, olha só. De novo, tinha um saco de pão em cima da mesa, tinha tomado café, rasguei um pedaço daquele saco de pão e escrevi: eu, Alessandra Cristina de Oliveira, a partir desta data, não desejo mais ser conhecida como Testemunha de Jeová. E assinei. E entreguei. E eles me disseram, você tem 7 dias para recorrer. Após isso será anunciado na tribuna, porque eles anunciam em todas as congregações onde a pessoa é conhecida. Então foi anunciada a minha dissociação, e inclusive na congregação do meu pai. Porém, aquilo já não, nem de longe fazia mais parte da minha realidade, embora eu tivesse muito da estrutura ainda interna, e eu iria me desfazendo disso ao longo dos anos, mas em hipótese alguma aquilo servia mais para mim, até porque eu estava conhecendo coisas que provavam que o que eu aprendi era mentira. Prova, eu obtive prova, não foi algo que alguém me disse, que me convenceram, não, prova. E se você acredita no seu sentir, se você sabe que quando você entra num lugar, você de repente começa a se sentir mal, você prefere ir embora, se você tiver a opção, de você ter um sexto sentido dizendo para você, não vá por ali, vá por ali. Você sabe do que eu estou falando. Se você tem a intuição aguçada, se você tem um faro diferente para as pessoas, para as coisas, para as situações, você vai entender do que eu estou falando. E aí, ali foi meu último contato com as Testemunhas de Jeová. E aquilo para mim foi só a conclusão de uma decisão que já tinha sido tomada lá atrás, e as implicações eu já tinha sofrido lá aos 18 anos, as pessoas já pararam de falar comigo. Então, não fez muita diferença para mim, só achei extrema audácia dos anciãos me ameaçar, porque eles me ameaçaram, né? Eles disseram, se você não se desassociar, a gente vai encontrar motivo para te desassociar. Então eu fui botada uma arma na minha cabeça, por assim dizer, né? Para eu fazer aquilo que eles queriam que eu fizesse. Como pega aí seu bilhetinho, vai embora, Deus abençoe, desaparece e tá tudo certo. Continuei trabalhando nesse terreiro durante esses 6 anos. A Umbanda não tem iniciações, não tem jogo de búzio, não tem um monte de coisa. Hoje já é bastante misturada, mas a Umbanda raiz mesmo, a Umbanda original, ela não tem nada disso, e eu fui aprendendo dessa forma a Umbanda original. Cantos e toques e recados e coisas acontecendo ao meu redor, e minha cabeça ficando mais centrada, mais adulta. Eu já estava ali com uns 24, 25 anos. E aí aconteceu uma situação dentro desse terreiro, lamentável, deveras lamentável, que eu prefiro não mencionar. E eu saí de uma maneira bem terrível, eu e mais 18, 19 pessoas saímos, não foi exclusivo comigo. Então, ali, quando aquilo aconteceu, para mim foi um choque, porque ali, ao mesmo tempo que eu estava procurando essa conexão, e eu estava tendo na minha carne, eu estava sentindo nos meus chakras, eu estava vendo com a minha mente, aquilo estava realmente acontecendo comigo.
Porém, aconteceu essa coisa terrível e eu falei, Deus não está aqui. Não, se Ele tivesse, Ele não teria deixado isso acontecer. Claro que hoje muitos anos se passaram e muitas coisas, muita água rolou por debaixo da ponte. Hoje eu entendo que tudo tem um porquê, tudo tem uma razão de ser, tudo está certo dentro do universo e que aquilo foi um grande aprendizado tanto para mim como para todos os envolvidos. Ninguém saiu a mesma pessoa daquele acontecimento. Todo mundo se aproveitou a oportunidade de se reformar, de se melhorar, de fazer a reforma íntima, que é o que realmente faz sentido, é o que realmente importa aqui nessa vida, é a nossa reforma íntima. Todos saíram melhores daquilo, inclusive eu. Inclusive, principalmente, eu diria, justamente por não ter sido ali, naquele momento, o algoz. Eu trago comigo, talvez, não fui procurar saber se isso é uma crença limitante ou se isso é um pensamento que não deveria existir, mas eu trago, não sei como que eu posso julgar isso, mas é algo que eu sinto. Eu prefiro, dentro de uma situação de mal qualificada, eu prefiro ser a vítima, não o algoz. Então, muito pior para quem recebeu é para quem fez. Muito pior, muito pior. Então, eu peço a todas as consciências em prol da justiça que tenham misericórdia das pessoas que causaram mal para alguém de alguma forma, principalmente para inocentes que não tinham como se defender. Seres que naquele momento estavam em situação de vulnerabilidade e precisou que fosse protegido e foi agredido. Então eu acho que muito ruim é qualquer tipo de maldade. Inclusive lá nesse lugar conheceria uma pessoa muito querida que eu trago no meu coração e ela me disse, o mal é para quem faz. E depois que eu entendi essa verdade, eu recebo as coisas de forma diferente, porque de alguma forma a gente teve uma linha de raciocínio, teve um pensamento, um sentimento, uma carga hereditária, um trauma ancestral. Enfim, a gente é um conjunto de coisas, a gente não é só esse corpo físico que está aqui falando, eu não sou só isso, eu sou um ser infinito que estou aqui apresentada como a Alessandra, assim como aí do outro lado tem outra representação desse ser infinito, que é você aí que está assistindo. Você é uma expressão individual do divino, como todos nós somos, sem distinção, sem julgamento. Todos nós respiramos, estamos vivos, conscientes ou não. Uma pedra tem um sentimento silencioso do eu sou. Todo ser que existe, tudo que existe tem uma consciência ou um sentimento silencioso do eu sou. Então, é isso que somos nós todos. Então, o que eu faço de mal para alguém, isso eu estou fazendo para mim também, de alguma forma aquilo vai reverberar, vai retornar para mim. Então eu lamento mais por quem fez e espero mesmo que tenham aproveitado a situação para fazer a reforma íntima e sermos pessoas melhores hoje, 24 anos depois, mesmo. Porque eu estou fazendo para isso, estou querendo fazer isso, tenho um pacto com Deus desde que eu não sei desde quando, eu era muito pequena, muito pequena, e eu me lembro de dizer para Deus, eu não quero passar de ano. E a oportunidade que Ele me der para fazer isso, não sou perfeita, faço um monte de caca também, como todo mundo, falo palavrão, tomo Coca-Cola, como carne. Tem umas coisas, eu não sou perfeita e nem quero ser perfeita, porque a hora que eu for perfeita eu saio daqui. Eu gosto desse planeta, eu acho esse planeta lindo, diverso, maravilhoso, cada vez mais diversidade, amo a diversidade. Um pé de azaleia não dá uma flor branca de azaleia, dá várias cores. Um pé de manacá, quantas cores tem um pé de manacá? Um ipê, quantas variedades de ipê? Quantas mangas tem um pé de manga quando está na época? A natureza é abundância e nenhuma manga é igual a outra, assim como nós humanos também. A gente tem aqui a digitalzinha, nunca houve, nunca vai haver outra igual essa. Então,
É um privilégio estar aqui, ter passado por tudo isso e ter chegado até aqui e estar compartilhando isso com vocês, mesmo, de coração. E aí eu saí da Umbanda. Saí, fiquei revoltada com Deus, com Deus não. Fiquei revoltada com as entidades, fiquei revoltada com todo mundo. Falei, isso não estava certo, isso aqui não podia ter acontecido. Despachei todas as minhas coisas, queimei, o que dava para jogar fora, eu joguei fora. Não queria lembrar que eu tinha passado por aquilo, depois de 6 anos. E aí, depois de coisa de 1 ano, 2 anos depois, eu conheci 2 elders da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. São pessoas tão queridas que também trago até hoje, tenho contato, são pessoas lindas, com suas famílias lindas, são pessoas incríveis. E eu tive o prazer de conhecer esses 2 elders. E eu sedenta, desamparada, não acreditando mais nem na espiritualidade, nem em doutrina, mas aquele aconchego, aquele abraço que eles trouxeram. Aquilo foi muito quentinho pro meu coração e eu me senti conectada com Deus novamente. Porque até ali eu não tinha brigado com ele. E aí tá a Alessandra mergulhada no mormonismo. Que eu não sei fazer as coisas pouca. Eu tenho que meter logo a cabeça e ir lá no fundo, entendeu? Não basta molhar a pontinha do dedo. E aí eu já tinha minhas 2 filhas nesse momento. E eu ia para a igreja todo domingo às 9 horas da manhã. A ala que eu pertencia era no bairro, então a gente ia, tinha a ala das crianças. Era um momento também que eu deixava elas lá para poder acompanhar. Eu falo que cada religião tem a sua coisa boa, né? E uma coisa que eu gostei muito no mormonismo é que eles dão atenção específica para cada faixa deles. Então tem a Sociedade das Mulheres, uma sociedade de socorro, eu acho, que são só as mulheres casadas, tem a parte dos jovens, das moças, dos rapazes, tem dos homens, claro, e tem a parte das crianças. Então eles são bem compartimentados, eles são bem organizados nesse ponto. É gostoso, eu gostei de ter ido, de ter frequentado, e lá a mulher pode pregar no púlpito. Então a Alessandra ficou como? Podendo discursar lá na tribuna. Claro que eu ia dar meu discurso, claro que eu ia falar, claro que eu ia compartilhar minha experiência ali. E na época eu dei um testemunho do dízimo. Olha só, porque os mormons, eles cobram dízimo, e o dízimo ele precisa ser pago imperiosamente em X dia lá, sei lá, combinado, exatamente os 10% de toda a arrecadação. Tem uma coisa lá que tira que eu não me lembro, mas acho que não, era 10% de tudo. E as pessoas que frequentam o templo, eles têm que uma série de regras rigidíssimas que tem que para poder merecer entrar no templo. Eu tive a oportunidade, quando eu era mormon, tem um templo aqui em São Paulo, na Francisco Morato, um templo da Igreja de Jesus Cristo, e ele estava em reforma. Como ele estava em reforma, ele abriu para visitação. Caraca, aquele lugar dentro, tá? Ai, a pia batismal é um negócio absurdo. É muito, nossa, é muito suntuoso, é muito, uau, um deleite para os olhos, a tapeçaria, as paredes, os lustres, as madeiras, é incrível, lugar absurdo, completamente dedicado ao divino, que eu entendo que quando você oferece alguma coisa para o divino, você vai oferecer o melhor, você não vai oferecer pouquinha coisa, você vai procurar flores para oferecer, você vai encontrar as mais bonitas, você nunca vai fazer meia boca. Então ali eu vi o luxo e a opulência ali sendo ofertadas para o divino. Hoje eu super entendo todas as religiões, como eu falei, a necessidade mesmo delas, tem pessoas que precisam disso, e porém o lado espiritual, porque tem pessoas de coração limpo. Em todas as religiões tem pessoas de coração limpo. E essas pessoas fazem um lugar ser divino, ser uma egrégora,
Porque todo mundo erra, né? Todo mundo faz caca. Se a gente for pegar as cacas dos grandões, tipo Gandhi, Osho, isso só falando da parte espiritual, né? Todo mundo mesmo, por mais que tenha feito coisa boa, tem lá o lado sombra que nós todos temos e sempre vamos ter. A questão é que nós podemos jogar luz nesse lado sombra e aí não fica tão escondido, você não precisa mais se preocupar com a manifestação dele. Ele para de se manifestar, não está mais escondido, ele está nu. Você tem consciência, você pode ou não exercê-lo. É muito a jornada humana, se a gente entender o que ela é e aproveitar isso realmente, é um deleite mesmo. Bom, continuei como eu comecei a ficar muito aplicada, né, muito ali disciplinada, eu comecei a frequentar a parte do bispado da igreja, né, a parte da elite da igreja, da liderança, da liderança da igreja. E aí que babou, porque ali eu vi todo tipo de coisa que não era de Deus. Profundamente, lamentavelmente. E eu sempre tive uma inclinação, não que eu seja santa, mas eu sempre tive uma inclinação à rigidez, justamente por causa da minha criação, né? Eu fui criada muito rígida, com normas muito específicas e ainda hoje tem umas regras morais que são inquestionáveis, é o que se chama de valor inquestionável, né? Valor inquebrável, aquele que não se questiona. E eu tenho alguns mesmo valores morais bem inquestionáveis. Tem uma outra palavra que fala sobre isso, daquilo pelo qual você não abre mão. E aí muitos deles foram rompidos, acabei sendo envolvida mais uma vez na experiência e não queria fazer parte daquilo, de forma alguma. E aí me desiludi completamente de Deus, aí foi Deus, aí eu peguei com ele. Aí eu briguei com Deus. Quando a coisa veio a nu, eu briguei com Deus e saí da igreja, né? Não tinha nada de uniforme, nada de material, então não tinha que me desprender de nada. Eu fui batizada no Mormon, então eu sou batizada 3 vezes. Sou batizada na Católica, nas Testemunhas de Jeová e na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E quase fui na Cristã no Brasil. É que a minha passagem lá foi muito breve, porque os irmãos conseguem... Mano, um dia eu tava num culto da congregação, um frio que tava, um frio. Uma igreja num lugar muito humilde, muito periferia. E tinha bastante gente na igreja, embora apesar do frio, a igreja estava consideravelmente cheia. E aí o cara lá foi reclamar, o cara que falou no púlpito lá foi reclamar com os irmãos porque estavam deixando as crianças falar vige, nossa, credo, e isso é uma coisa feia que o evangélico não fala, e é consenso geral, porque isso remete, o credo remete à oração da Igreja Católica, nossa, significa Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora de não sei o que, aí já é idolatria, aí não pode falar, e as crianças, cara, ele foi reclamar com os pais porque as crianças estavam falando isso, aquele frio, as pessoas querendo comunhão com o divino, e ele mandou essa. Eu falei, cara, realmente, pra mim, ali, graças a Deus, eu parei de acreditar no Deus judaico-cristão, esse que cobra, que ali ele me ajudou a desapegar dessa ideia, e foi meu maior senso de liberdade espiritual que eu consegui alcançar até ali. Foi incrível. Uma liberdade espiritual grande, porque Deus falou, não é assim, não é isso, é outra coisa, explicaram ruim. Queimaram tudo, estragaram tudo, e até agora o que precisa ser colocado é difícil de colocar, porque já está ocupado, lotado até a boca com toda essa doutrinação que não tem nada a ver com o divino real, nem com Jesus Cristo.
Eu duvido que Jesus Cristo ia fazer um monte de coisa que os cristãos fazem, com todo respeito à cristandade, ao cristianismo, a tudo isso. Mas acho que Jesus Cristo não assinaria embaixo de muita coisa que é praticada no nome dele. Mas enfim, rompi com o mormonismo, minha vida deu um grande salto, uma grande virada, e eu acabei me mudando com minhas filhas. Na época elas tinham 4 e 5 anos e meio, e aí nós fomos direto para Pernambuco. Fomos morar em Caruaru. E lá em Caruaru, um dia uma pessoa me convidou para ir junto para jogar búzios. Eu falei, não. Já era 2 anos, foi 2 anos depois, 1 ano e meio depois, eu acho. Não vou lembrar as datas agora, também não importa, mas eu passei uns 2 anos brigada com Deus, me considerando agnóstica, por conta de tudo que eu tinha passado até ali. Tudo que eu vivia ali, dentro das denominações, qualquer uma delas. Falei, não, com certeza não tá, então não existe, então não posso provar, não afirmo nada que ele fez, que foi ele, então até provar o contrário, não acredito. Fiquei mesmo, preguei para as minhas filhas isso, ensinei para elas, infelizmente, né, elas estavam numa época de registrar bem na hora que eu estava agnóstica. E aí, fiquei 2 anos brigada com Deus e ainda falava mais. Eu falei, se você for desistir mesmo, de verdade, como todo mundo fala que existe, você não vai ficar puto comigo, porque eu vou ficar bravo com você, porque eu acho que você não existe. Eu falei assim com Deus, eu falei, se você é mesmo Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, você não vai ligar se eu acredito ou não. Você vai só entender o que eu tô passando, porque você olha pra... Eu sempre converso assim com Deus. Minha relação com Deus é assim. Desde que eu entendi que eu não precisava ajoelhar e abaixar a cabeça e ficar solene e usar palavras determinadas para falar com ele, minha relação com Deus é assim. Eu falei, bom, é assim então. E aí eu fiquei nesse agnosticismo até eu ser convidada para acompanhar um jogo de búzios. Aí era num terreiro de candomblé e eu iria acompanhar as pessoas. Não estava afim de ir, não tinha curiosidade, não queria saber do meu futuro, não queria saber de nada, não estava curiosa. Queria ficar em paz, mas vamos lá, vamos, você vai me acompanhar, você vai só ver, ficar comigo. Se você não quiser, você não entra, fica do lado de fora, eu entro lá na salinha sozinho e tal. Tá bom, então vamos lá, tá bom. E aí, essa parte no próximo vídeo. Porque é uma parte longa, não vamos começar agora. Eu vou cortar, daqui a 3 minutos eu vou cortar, entendeu? Então, ali eu cheguei à conclusão interna de que Deus não estava nas religiões. Se ele não estava nas religiões, ele não estava em lugar nenhum, porque de onde se fala de Deus? Era uma pergunta muito clara para mim. Eu só consigo ouvir sobre Jesus Cristo dentro de uma igreja. Se Deus não está lá, está onde? Não é possível. Só se ouve sobre Jesus Cristo na Bíblia. Então, como é que a Bíblia está mentindo se eu sei que Jesus Cristo existe? Eu sei porque eu já tinha tido a minha experiência pessoal com Jesus Cristo. E eu convido, se eu já não fiz isso, eu convido você, na próxima refeição que você for fazer, mesmo que mentalmente, convide Jesus para tomar café, para almoçar, para tomar um lanche da tarde, para jantar. No momento que você fizer isso sozinho ou sozinha, experimenta. Convide, só fala, vem cá tomar café comigo, coloca o pratinho, coloca a xícara, coloca o copo, monta uma mesa como se realmente você fosse receber um convidado, coloque um lugar na mesa para o seu convidado e chame. Se não acredita em Jesus Cristo, pode chamar Buda, pode chamar Krishna, pode chamar Oxum, Oxóssi, pode chamar Shiva, pode chamar quem você acreditar. Chame seu anjo da guarda. Mas eu, pessoalmente,
convido você a convidar Jesus Cristo. Convida Ele. E aí depois, se sentir de falar, um beijo. Obrigada por assistir até aqui.